Nos últimos meses, a figura de um cara que mistura meme, coach, empresário, público cristão, de direita ou o que for, surgiu na internet com muita veemência. E o nome dele é Pablo Marçal. Eu já conhecia o Pablo e acompanho ele desde 2019, 2020, quando ele tinha uns 200, 300 mil seguidores. E por também já ter trabalhado e trabalhar indiretamente com o mercado digital e saber um pouco dos bastidores, eu sei algumas coisas e quero compartilhar algumas coisas que eu sei sobre o Pablo e trocar uma ideia contigo, te dizendo se ele é ou não um gênio ou se ele é ou não um louco, que quer manipular as pessoas para usar o dinheiro delas ou vender curso no final, enfim. Eu vou te dizer a verdade sobre tudo isso até o final desse vídeo. Então fica comigo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu já assisti palestra do Pablo presencialmente, o Pablo já assistiu uma live minha no passado, quando eu estava começando na internet, e eu inclusive já vi algumas tretas, acompanhei alguns episódios dos bastidores, então acho que dá pra gente trocar uma ideia maneira. Bora pra lá. Primeiro, a gente precisa voltar para os primórdios. Quando eu conheci o Pablo, ele era bem diferente do que ele é hoje. Ele tinha um aspecto até físico diferente, ele tinha acabado de fazer um implante de cabelo, e ele falava muito sobre Deus, sobre prosperidade, sobre como dar certo na tua vida, e como construir algo de fato relevante. E eu sempre achei o conteúdo dele interessante, mas sempre senti também que a partir de um certo momento, aquele conteúdo assumia um cunho que transcendia o conhecimento, transcendia uma pílula para você tomar e falar assim, poxa, realmente, isso aqui faz sentido para mim, eu devo implementar isso na minha vida, e começava a ser um quê de manipulação, um quê de levar as pessoas para um certo ambiente. E eu não acho que isso seja errado, mas vamos entender a origem disso e qual o objetivo dele por trás. Na época que eu acompanhava, o Pablo fazia muitas lives por dia, e a principal começava às 4h59 da manhã. E lá estava eu, às 4h59 da manhã, ou melhor, 5 da manhã, assistindo a live do Pablo todo santo dia, anotando tudo que ele dizia. Ele passava um código na live que no final virava um cupom de desconto pro treinamento dele, se não me engano. Então, eu assistia todo santo dia as lives dele, assistia as lives que ele fazia dirigindo a Porsche dele por Alphaville, e consumia todo o conteúdo que ele fazia naquela época. E o que eu sentia é que ele tinha de fato uma tribo, uma manada, uma série de pessoas que fariam o que ele mandasse, porque aquelas pessoas viam nele a esperança, a salvação das suas vidas. Vale lembrar que isso foi na época da pandemia, onde as pessoas estavam muito fragilizadas e também bem capitalizadas, ou seja, muita gente estava com dinheiro no bolso e o Pablo soube utilizar isso da melhor maneira possível, produzindo conteúdo e gerando valor na vida dessas pessoas. Mas como eu falei, ele sempre assumiu um cunho um pouco manipulador ao meu ponto de vista. Então vamos entender o que está por trás disso e quais seriam as formas dele manipular as pessoas. Para mim, o livro que o Pablo Marçal mais leu não foi a Bíblia ou qualquer outro livro, e sim esse daqui, As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, porque para mim, ele é uma das pessoas que mais masterizou essas leis aqui e soube usá-las na hora correta. E a lei número 3 diz muito sobre o que o Pablo vem fazendo. Oculte as suas intenções. Ele nunca deixou muito claro se a intenção dele era destravar as pessoas ou mostrar como elas iam ganhar dinheiro com o digital, ou ser político, ou isso ou aquilo. E ele nunca assumiu uma forma. Ele nunca tomou uma forma, ele nunca falou assim, eu sou empresário, eu sou coach, eu sou vendedor de curso. Ele nunca assumiu essa forma. O Pablo Marçal é uma pessoa difícil de você definir, por isso muita gente fala, um coach messiânico quer ser político. Mas na prática ninguém sabe defini-lo. Ele tem uma forma muito fluida, então ele consegue se adaptar e fazer de todas as situações, conjunturas que estão acontecendo no nosso país ou no mundo, a favor dele. E isso é um mérito muito grande, porque ele sabe surfar cada uma dessas movimentações. E para mim, o grande insight da comunicação dele, e eu não tô falando aqui da parte moral, e sim da parte estratégica, digamos assim, sempre foi falar de Deus. E eu acho isso, de certa forma, imoral, porque quando você usa Deus para vender para as pessoas, ainda mais num país desinformado e semi-analfabeto como o Brasil, a gente acaba manipulando as pessoas. E esse é um problema muito grande, principalmente no mercado digital. Existe uma palavra que o brasileiro entende, e ele domina como qualquer outra, e essa palavra se chama Deus. E como a fé do brasileiro é um ponto muito vulnerável, e querendo ou não a fé se trata de você acreditar em algo que você não tem certeza de que existe, é justamente isso que vai se tornar um fator a favor de pessoas como o Pablo, que usam a imagem de Deus, que usam essa visão cosmológica cristã, basicamente, para usar isso a favor dele. Então ele fala que ele não tem uma religião específica, ele não é de tal igreja, ele não é de tal igreja, mas ele fala de Deus, de Jesus Cristo, como seu salvador. Que eu particularmente também sou católico, cristão também, né, obviamente. Mas daí a gente entra num ponto essencial, que é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não surgiu no Brasil ou ontem. A teologia da prosperidade é muito antiga. E principalmente nos Estados Unidos, com as mega igrejas, ela se popularizou muito.
Inclusive, fica a recomendação de um documentário na Max, que fala sobre as grandes igrejas, principalmente nos Estados Unidos e na Austrália, do império da Hillsong, e como eles manipulavam as pessoas e faziam das igrejas um negócio. E a grande diferença do Pablo para esses pastores é que o Pablo não tem um teto de vidro, porque os pastores, quando você descobre alguma farsa sobre um pastor, ele fez alguma besteira, ou, enfim, cometeu algum crime, o pastor, ele fala assim, pô, o homem de Deus não era tão santo assim, mas o caso do Pablo é diferente. Ele não é um pastor, ele não assumiu uma forma específica. Ou seja, ele pode assumir o cunho de pastor em certas horas, e outras horas ele pode assumir o cunho de uma pessoa normal que faz um monte de besteira e tá tudo bem com isso. Ou seja, ele te passa tanta imagem, ou seja, ele surfa tantas visões, tantas cosmovisões diferentes sobre ele, que é quase impossível você julgar o Pablo por alguma coisa. E é por isso que ele já foi cancelado várias vezes, mas nunca conseguiram apagá-lo. Já cancelaram ele por ter ido para uma montanha com um monte de pessoa, por sei lá quem ter falecido na corrida dele. Enfim, eu não sei ao certo. Mas várias pessoas já tentaram cancelar e nada dá certo. Por quê? Porque ele não assume uma forma específica. Tanto que durante o ano da eleição, ele fez uma campanha política para ser presidente e depois foi deputado federal eleito pelo estado de São Paulo. Por quê? Ele sabe exatamente onde está a atenção das pessoas, como trazer aquilo para ele e usar isso a favor dele. E se você não gosta dele ou você tem suas discordâncias, você tem que bater palma pro cara. Porque ninguém que eu conheça saiba fazer isso tão bem. E quando eu assisti uma palestra dele no Vogue, aqui na Barra, no Rio de Janeiro, eu assisti uma palestra muito louca. Porque ele deu uma palestra aqui no Rio de cerca de 30 a 40 minutos, e aquilo tinha o objetivo de captar mais pessoas pro, acho que o lançamento da La Casa Digital 2, que era o lançamento dele na época. E daí, era uma palestra de 30 minutos, antes da palestra dele vinha a palestra de um cara que ele recomendava, sei lá, um amigo dele aqui do Rio, e depois dessa palestra ele fazia uma espécie de oração. E eu sentia, por trás daquela oração, aquele movimento, aquele grupo, aquela manada, uma espécie de manipulação também. E eu me senti mal, parecia que eu tava num culto, sei lá, não sei. Eu me senti mal. Eu não senti que eu tava num ambiente, de fato, onde as pessoas quisessem se ajudar e prosperar. E sim num ambiente de manipulação, onde ele falava certas palavras e as pessoas repetiam de forma quase que inocente da boca para fora. Ou seja, é uma espécie de manipulação, uma espécie de culto. E esse é um ponto muito negativo. E a teologia da prosperidade traz isso como quase que uma verdade. É basicamente dizer que você é imagem e semelhança de Deus, que Deus quer que você prospere, que você não consegue visualizar algo que não seja possível para você, que tudo é prosperidade, que Deus vai te dar dinheiro. E isso não é verdade. Se fosse assim, os mais ricos seriam os mais queridos por Deus e os mais pobres seriam os mais odiados por Deus. Isso sequer faz sentido. A gente sabe que existem muitas pessoas ricas sem virtude nenhuma, que financiam causas que não tem nada a ver com Deus, com o cristianismo, de fato com a verdade. Tem muitos ricos que cultuam coisas erradas, e ter dinheiro ou não tem nada a ver com isso. Óbvio, se você usa o teu trabalho como meio de santificação, se você acorda todo santo dia, você transforma aquele trabalho numa cruz diária, não importa se você gosta ou não, você faz aquilo de coração e assim, de fato para fazer a tua melhor versão, você já é uma pessoa bem-sucedida do ponto de vista espiritual, digamos, de você acordar todo santo dia, fazer o que precisa ser feito e cumprir as suas obrigações. Isso pouco tem a ver com dinheiro. E pra mim é muito sujo quando as pessoas usam Deus pra vender dinheiro, porque cria uma ideia também contrária. Poxa, eu tentei de tudo na minha vida, eu fali, Deus me odeia então, porque se eu não conseguir ganhar dinheiro e o Pablo Marçal anda de Ferrari porque ele acredita em Deus, esse é meu problema. Então, quando a gente resume toda a nossa cosmovisão, quando a gente resume toda a visão de mundo em Deus vai me deixar rico, você acaba criando uma grande armadilha. Isso é muito perigoso. Isso cria uma mancha de sangue enorme por trás do teu sucesso e da tua mensagem, porque vão ter várias pessoas até mesmo se distanciando de Deus por conta disso. E a gente sabe, Deus não quer que você fique rico ou pobre. Deus quer que você trabalhe, faça o que precisa ser feito, assuma os riscos que precisam ser assumidos e não seja covarde. Isso pouco tem a ver com trabalho. Isso pouco tem a ver com grana por si só. Na verdade, tem muito a ver com trabalho e pouco a ver com grana. Então, isso tem tudo a ver com o seu trabalho, mas nada a ver com o seu dinheiro ou o seu patrimônio que você já acumulou. E pra mim, ao invés de tentar olhar pra esses pontos negativos, eu tento aprender. Porque essa mentalidade que eu sempre busquei desenvolver. O que eu vou aprender com esse cara porque ele tá gigante, tá todo mundo falando dele, e o que tem de interessante nisso? A primeira vez que eu vi ele sendo atacado foi pelo Ryan Santos, lá em 2020, se não me engano, onde o Ryan encontrou um arquivo antigo, algum seguidor do Ryan encontrou, e que mostrava que o Pablo Marçal trabalhava numa empresa de computação e essa empresa tinha passado por uma investigação criminosa e o Pablo Marçal, por ser um funcionário, tinha sido indiciado. E na época, o Ryan falou disso no seguinte cunho, então descobriram que o Pablo Marçal é uma farsa, ele tá envolvido com coisa errada e tudo mais. E daí o Pablo Marçal fez uma live nesse dia, falando, eu sou pior do que você imagina, esse era o título da live. Eu lembro de assistir essa live inteira. Ele basicamente deu uma aula pra você em como você deve se comportar quando as pessoas tentam te derrubar. Ele conseguiu refutar argumento por argumento
justamente em cima da ideia de que ele é pior do que você imagina. De novo, aquele conceito, não assuma uma forma definida. Se ele assumisse uma forma de homem de Deus, de varão da igreja que nunca erra, ele ia se ferrar, ia ter desmoronado o teto de vidro dele. Só que não, ele sempre soube assumir uma forma de vulnerabilidade e de mostrar que ele é pior do que as pessoas imaginam e não é pra você botar a tua vida depositada no Pablo Marçal. E a mesma coisa acabou de acontecer quando ele foi pro Rio Grande do Sul e fez uma ação, inclusive, muito positiva, tá? Eu sou crítico dele quando eu acho que tem que criticar, mas ele é um cara também que, de fato, parece ter ido lá de coração aberto. Ajudou várias famílias, com certeza mais famílias do que eu ajudei, do que você ajudou. E ele, de fato, tá mudando a vida das pessoas lá. E é isso que o Brasil precisa. E daí a Globo espalhou uma notícia falsa de que ele tinha mentido, né? Basicamente, ele fez um vídeo mostrando que as pessoas, a Receita Federal, né, as pessoas, os funcionários do Estado, estavam pedindo nota fiscal sobre as comidas e os alimentos, os suprimentos no geral que eles estavam enviando para o Rio Grande do Sul, e a Globo fez um vídeo falando que isso era mentira. Ou seja, a Globo mentiu sobre ele. E ele estava exigindo uma retratação. Mais uma vez, ele transformou um ataque a ele, que podia ser verdadeiro, não era no caso, mas podia ser verdadeiro, usou isso como uma forma positiva, usou isso a favor dele e criou um movimento. Movimento contra quem? Contra a Globo, contra o sistema. Mais uma vez, pegando a energia das pessoas e canalizando para o mesmo movimento dele, não assumir uma forma definida. Ele que já foi político, ele já foi falar muito de Deus, já foi o cara que vendeu o curso de casamento há pouco tempo atrás, já foi o cara que vendeu tudo que você imaginar, franquia de escola, ele já fez tudo que você imaginar. Por quê? Porque ele não assumiu uma forma definida. Então, o conselho que eu te dou e o veredito final desse vídeo é: ele é um gênio e ele também é um louco. E o gênio e o louco andam juntos. Então, ele é um cara que sabe usar a genialidade e a loucura como uma linha tênue e sabe surfar o hype de cada um desses movimentos. E com certeza é uma referência se você quiser aprender mais sobre influência, sobre estratégia. E também tomar cuidado para você não cair no conto do vigário e não ser manipulado. Então, eu gosto de acompanhar o Pablo Marçal longe o suficiente para não ser manipulado, mas perto o suficiente para aprender o que ele tem para ensinar. E eu acho que você deveria fazer o mesmo. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.